Boa tarde a todos. Todos os que estão aqui hoje estiveram aqui há 15 dias atrás, no sábado, ou não? Tem alguém que não estava? Porque se tiver alguém que não estava, eu vou fazer uma breve recapitulação de alguns pontos estruturais do que nós trabalhamos há 15 dias atrás, porque os senhores estão pegando uma palestra que foi dividida em duas partes. E a primeira parte foi há 15 dias atrás e nós hoje vamos fazer a segunda. Mas eu vou fazer uma revisão rápida, que é para os senhores se sentirem acolhidos e entendendo a caminhada do tema. Tá? Nós hoje vamos trabalhar sobre o uso racional do sistema de saúde, dos medicamentos e a qualidade de vida. E por que trabalhar um tema desse numa casa espírita? Que às vezes a pessoa vem até buscando um aconchego, buscando um tema mais ligado ao social, no sentido do afetivo. E nós estamos aqui com um social no sentido do corpo físico. Primeiro, nós temos que entender que apesar do espírito ser o ator, o autor, o escritor de sua história, apesar dele ser a agência inteligente que administra no mundo dos fatos um corpo físico, durante o projeto encarnatório, que durante uma encarnação, ele é dependente desse corpo físico para cumprir bem seus projetos, o seu projeto encarnatório, seus projetos de construção, de evolução e etc. E dependente desse corpo físico, para marcar bem o seu passo evolutivo. Daí que hoje o espírita entende, o espírita trabalhador de uma casa espírita, ele entende que é necessário trabalhar as questões do espírito e é necessário trabalhar as questões do corpo físico. Porque nós entendemos hoje que os nossos irmãos desencarnados, graças a Deus, graças a essa sabedoria cósmica, eles estão bem acolhidos. Eles já são recepcionados no desencarne, são acolhidos, são orientados, são encaminhados por equipes espirituais muito competentes. A nós cabe o dever de ter para com nossos entes, sejam encarnados ou desencarnados, sejam nossos entes da atualidade ou os antecessores a nós, ter por eles amor, gratidão, afetividade, enviar bons pensamentos, mas no sentido de educação mesmo, nós devemos trabalhar por esses que aqui estão conosco, porque os espíritos desencarnados dependem de nós, que somos todos médiuns, para mediar as atuações deles no mundo da matéria. Eles sempre nos afirmam que pela diferença de densidade energética, eles não conseguem atuar bem nos campos frequenciais da matéria sem a intermediação dos médiuns. E afirmam que todos nós somos médiuns, todos nós somos mediadores entre o polissistema material, que somos nós aqui encarnados, e o polissistema espiritual. Para isso, nós temos que ir construindo um conhecimento que nos permita manter em ordem, em dia, nosso corpo físico, que é o primeiro servidor do espírito na ordem da Terra. Quer dizer que é servidor. Nós não estamos dizendo que o corpo físico está acima de tudo. Ele está aí fazendo um papel que só ele faz. Não tem como o corpo físico desta mulher fazer para com o meu espírito o papel que este conjunto aqui faz. Até mesmo porque quando o espírito vai reencarnar, que ele faz seu projeto encarnatório e começa por uma questão de frequência, ir se afinizando com uma determinada localidade. Primeiro é a língua, segundo os espíritos, é a língua na qual ele vai fazer um bom aproveitamento. Ele escolhe por língua o continente onde ele vai reencarnar, o país que ele vai reencarnar, a comunidade onde ele vai reencarnar,
E aí ele faz a seleção fina, que é a família biológica. E por frequência ele vai se vincular a um grupo biológico. Quando um casal que produz uma frequência que é compatível com a dele, faz uma relação sexual em dia fértil, onde os dois na cópula ali permitem a fecundação, esse espírito se vincula e a partir dali, a partir do seu a partir dali, através do seu perispírito, ele vai gerenciar a renovação celular. Que esse embriãozinho vai ali produzindo as células, produzindo um corpo físico, inclusive de acordo com o projeto encarnatório para aquele espírito que fez um projeto. Ele continua, ele já começa ali de base sendo o autor da produção celular, que é o que é chamado de embriogênese. Ele vai gerenciando a embriogênese e essas células novas que surgem ali nessa maravilha cósmica que é, elas permitem a renovação através do nascimento de células filhas com características assemelhadas a ela. Tudo isso, toda essa produção de células, portanto, a produção do nosso corpo está o tempo todo sob a nossa tutela e sob a nossa responsabilidade. Se está sob a nossa responsabilidade, nós temos o dever de, como trabalhadores de unidades como essa aqui, de vez em quando, trabalhar acerca do cuidado, da responsabilidade, da preservação do corpo físico e de um processo que permita uma autoatualização dele na sua melhor performance. Sabemos que o planeta é um planeta que sofre uma oxidação enorme, que produz uma oxidação enorme em tudo que está nele. Nós sabemos que estamos aqui nos oxidando e por isso ocorre o nosso envelhecimento, mas o que nós todos haveremos de estar cuidadosos é conseguir um envelhecimento que seja plausível dentro de um bom ordenamento de cuidados, que aí vão envolver o psicológico, o emocional, o afetivo, o social e o espiritual. Nós nem precisamos dizer que envolve, porque se o espírito é que é a unidade frequencial fina que aqui habita, ocupando absolutamente todos os espaços, ele está aí o tempo todo exercendo a sua autoridade enquanto uma unidade inteligente, graças a Deus. Até aqui está indo bem? Nos slides anteriores a gente já abriu colocando que trabalhar acerca da saúde, trabalhar acerca do uso racional de medicamentos, do sistema de saúde e etc., numa casa espírita, é sobretudo um convite para que cada um de nós possa ir assumindo o nosso dever por resultados, por bons resultados. E o que é resultado para nós? Aquilo que permita ao espírito, o perispírito e o corpo físico estarem num processo harmônico, numa sintonia fina de trabalho que permita que os três conjuntos estejam se sentindo gratificados. Gratificados com o que faz. É um espírito que está gratificado com sua marcha evolutiva nesse projeto encarnatório que estamos nós todos aqui juntos. Um perispírito que esteja conseguindo fazer bem o seu papel de ponte entre o espírito e o campo material e os meios materiais. E um corpo físico que consiga a plenitude de fazer o atendimento a essas ordens e a outras muito importantíssimas, que são permitir que os espíritos bons possam recolher de nós o melhor ectoplasma para atender a quem apresentar similitude para receber esse ectoplasma e fazer restauros. Nós estamos o tempo todo usinando energia, portanto, usinando ectoplasma,
disponibilizando naturalmente espíritos ceareiros do bem no atendimento que vão fazendo, recolhendo e atendendo àqueles portadores de necessidades que tragam sintonia para receber o nosso ectoplasma. Quando nós colocamos nesse patamar, nós vamos percebendo a importância do uso racional de medicamentos e do sistema de saúde. Aí nós temos que, era um outro slide, era sobre a questão de essa complexidade que nós vivemos, onde nós hoje temos, graças a Deus, empresas constituídas com pesquisas, com agentes, com profissionais especializados na produção de medicamentos. Temos a ordem divina produzindo os remédios naturais, e nós irmos sabendo entender a diferença entre remédio e medicamento, para sabermos a hora de usar um e a hora de usar outro. E usarmos um com convicção e usarmos o outro na medida da necessidade, também com convicção. E aí nós teríamos que dizer qual que é a diferença entre medicamento e remédio, né? Farmacologicamente é conceituado como medicamento. Desculpa, gente, que eu estou falando ligeiro, que é para dar tempo da pauta de hoje, tá? Medicamento é todo o produto que foi produzido de forma sintética ou extraído os princípios ativos de fontes naturais, mas transformados em laboratório, com fins específicos de cura para essa ou aquela doença, e ele é tecnicamente formulado, o medicamento. Remédio, todos os produtos naturais são remédios. Então nós temos argila, que a gente aplica em machucões, rasgaduras, feridas para cicatrizar. Nós temos, por exemplo, acupuntura, nós temos cromoterapia, nós temos florais de Bach, nós temos aplicação de cataplasmas, nós temos aplicação de compressas de plantas medicinais, uso de chás medicinais, todos são considerados farmacologicamente remédios. E qual é o nosso sonho? Que nós sejamos pessoas que nos conheçamos o suficiente para, quando forem desencadeando os desconfortos em nós, raramente uma doença começa grave, a não ser quando ela é virótica ou bacteriana, e que nós tenhamos nos exposto a condições muito hostis. Porque quando nós estamos numa razoabilidade, pelo menos essa que nós temos, por exemplo, no Rio de Janeiro, nós aqui, habitantes dessa região, mesmo que ela seja viral, mesmo que ela seja bacteriana, ela não começa grave. Ela se torna grave porque, na falta de autoconhecimento, a gente não avalia, e na falta de uma cultura para usar os remédios naturais para estimular nosso sistema imunológico, porque todos os remédios naturais estimulam nosso sistema imunológico, usar os produtos naturais, inclusive a nossa alimentação, para estimular o sistema imunológico, e eles não permitirem que aqueles vírus, ou fungos, ou bactérias, ou ácaros se desenvolvam e formem uma colônia tão poderosa que nos vença, a ponto de precisar de ir para a alopatia. Mas uma vez que foi, é melhor fazer e fazer corretamente. Ah, sim, comecei a tomar o antibiótico, mas em 2 dias eu fiquei boa e parei. Isso é permitir que um grande grupo de vírus ou bactéria ou fungo, seja lá o que aquele medicamento veio para combater, quando a gente parou lá nos 2 dias, nós permitimos que no mínimo 30% deles, isso é o mínimo, criem resistência. Eles são inteligentes, sabem que estão na mira para serem combatidos,
se armarão, se reproduzirão numa velocidade tal que serão capazes de nos levar. Quando a gente fala de uso dos produtos naturais, de maneira alguma nós estaríamos dizendo para não usar os produtos alopáticos. Há momentos em que eles são necessários e quando forem, que a gente siga o rigor do método. O médico mandou tomar de 6 em 6 horas, é de 6 em 6 horas. Vai para o aniversário do neto, carregue na bolsa. Leva um despertador. Se não souber pôr o celular para despertar, que é meu caso, leva o despertadorzinho dos chineses na bolsa. E ele vai despertar onde a gente estiver lá e a gente vai travar e tomar o medicamento. Ou a filha foi para a maternidade para ter filho, carregue o medicamento. Viajei para não sei aonde com minha amiga, carregue o medicamento. Nós estamos numa irracionalidade com as coisas que são sérias, que é preocupante. Os espíritos estão preocupadíssimos. Os espíritos orientadores da casa, preocupados com a irracionalidade com que nós tratamos a nossa saúde, com que nós tratamos os procedimentos e etc. Na medida em que nós vamos nos organizando para levar isso a sério, nós vamos sabendo nos ler cada vez melhor e raramente teremos a necessidade do alopático, mas nós teremos respeito a ele. Como a gente não leva a sério, a gente também não leva a sério o que é sério, que é tratar o medicamento com a seriedade com a qual ele foi feito. Ele foi feito com seriedade. Se nós temos alguns empresários que não são sérios, isso é no nível dos empresários, mas na pesquisa, no desenvolvimento, na certificação, na autorização para venda, houve seriedade. E é com essa seriedade que se estabeleceu em cada fase dessa, que nós vamos lidar com os medicamentos. Nós não iremos a um médico quando não quisermos tomar medicamento. Nós já sabemos que a Escola Ocidental de Medicina ensina a alopatia. O médico que passou pela Escola Ocidental de Medicina aprendeu a alopatia. Ele não aprendeu fitoterapia, ele não aprendeu argiloterapia, ele não aprendeu shiatsu, acupuntura, floral de bar, nada disso. Se a gente não quer a alopatia, quer esse grupo, vamos ser racionais o suficiente para ir para os profissionais desse grupo. Nós já chegamos ao ponto de ir ao médico e dizer, quando volta, escuto isso todos os dias e lastimo, dói na minha alma. A gente vai ao médico e só sabe receitar. Eu digo, a senhora pensou que é lá para ver cozinhar? Que o médico ia te ensinar a cozinhar, lavar alfaces? Isso a senhora tem que aprender em outro lugar. Que a senhora pensou que foi no médico que ele ia te ensinar a fazer chá medicinal? Isso a senhora deve buscar em outro lugar. Cozinhar é com a nutricionista. Chá medicinal é com o fitoterapeuta. Floral de bar é com a pessoa que estudou floral de bar. Se for ao médico, tenha o bom senso de saber que está indo para usar medicamento e usar. Eu tive uma dengue no começo desse ano, provavelmente vocês me viram aqui, eu aqui, a Aninha tem que se desdobrar aí para fazer as palestras e tudo, que eu estava com dengue, toda caída, capenga. Não fui ao médico, eu fui ao médico e disse a ele, eu só quero diagnosticar, doutor. Não precisa me receitar, que eu vou realmente tomar medicamentos naturais. Aí ele disse assim para mim, olha, quando você age com honestidade, eu também honesto com você. Eu vou receitar para a senhora, sabendo que a senhora não quer tomar, mas é para se houver uma emergência. Se a senhora perceber que a coisa evoluiu, que a senhora está piorando, aí a senhora entra com a minha receita. Ótimo, era o que eu queria escutar deles. Uma maravilha, eu vou receitar. Se a senhora não der conta de se administrar e a dengue sarar só com os naturais, entre com a alopatia para a senhora não ter transtornos maiores. Só, olha que lindo da posição dele. Saí com minha receita na bolsa, sem peso de consciência. Eu não estava traindo. Ele também não me traiu.
E ficou uma coisa bem resolvida. Não piorou, só foi melhorando devagarinho, com os naturais. Mas isso também a gente tem que ser disciplinado. Tem que tomar os 2 litros de chá todo dia, e a alimentação tem que ser orgânica. E se não tomar 2 litros de chá, vai ter que complementar o litro de chá com 1 litro de água. E ter um horário calibrado para ir dormir. E ter um horário certo para levantar e fazer as meditações e afirmar o que queremos restaurar. Esse é o uso racional dos medicamentos, dos remédios e do sistema de saúde. Na medida que nós vamos encarando essa responsabilidade, nós vamos avaliando quais são as influências que nós temos para não só ir atrás das prescrições de medicamentos, que eu acho até menos grave quando ela é feita legal, mas quais são as influências que nós temos para a exacerbação no uso de medicamentos, porque a preocupação dos espíritos é essa, que a nossa saúde está medicalizada a mais e profundamente mercantilizada. Nós mercantilizamos a saúde. E o que é mercantilizar a saúde? A pessoa entra no seu estabelecimento para comprar. E você tenta orientar e ela não quer escutar a sua orientação. E você tenta orientar para o uso racional e ela curar-se de forma racional e ela não quer escutar, porque ela quer comprar. O marketing na cabeça dela é cruel. Ele comanda a cabeça da pessoa e passa a comandar a alma, porque o espírito não está ocupando todo o conjunto. Ele passa a sofrer as influências do que o nosso cérebro fica exposto. Nós expomos o nosso cérebro a uma propaganda de medicamentos, e não é a mídia, viu? É a boca das pessoas. Se essa senhora me disser que toma um remédio de ponta para sarar uma dor que ela traz por uma disfunção, eu sou capaz de querer a dor de cotovelo, porque o Evaí não fala mais que me ama, eu sou capaz de querer tomar o medicamento que ela toma, que é ótimo. A outra teve uma diarreia cruel, virótica, e aí me contou que combateu aquele vírus com o tal antibiótico fulano e tal. Pois se eu tiver uma diarreia, porque comi um leitão à noite, aos 67 anos de idade, eu sou capaz de comprar. O que ela tomou para tratar uma diarreia virótica, eu sou capaz de querer para tratar uma diarreia de leitão assado à meia-noite. E nós fazemos isso. Isso é cruel conosco, porque quando nós vamos usando os medicamentos de forma irracional, oneramos a nossa vida, nos desqualificamos, e oneramos, e oneramos, e oneramos, e nós não oneramos a nossa vida e assumimos sozinhos esse ônus. Nós queremos sempre distribuir o ônus para todos os que estão ao nosso lado. Quer que o filho fique ali pagando o ônus da minha responsabilidade. A nora, é casada com meu filho? Tem que estar. Como assim que ela não está aqui comigo? Essa mulher é um horror. Aí quer a nora, quer a filha também, o genro também. E se tiver uma neta, é capaz de querer a neta de 6 anos, 7 anos, junto na dor. Será que é justo? Nós estamos lutando por justiça, nós reclamamos da injustiça. Será que é justo? Nós produzirmos os ônus e não querer assumir sozinhos. Queremos dividir. E a hora é para pensar. Na medida que nós vamos pensando, nós vamos entendendo o porquê das coisas. Por exemplo, quando nós vamos pensando assim, por que esse medicamento é de 12 em 12 horas? Por que esse é a cada 24? E por que esse é a cada 6?
Aí, se nós formos lá estudar, nós descobriremos que é porque os produtos no nosso organismo, ao entrar no nosso organismo, um produto é distribuído, ele entrou, ele sofre uma distribuição no organismo inteiro. E daí passa a existir, circulando no nosso organismo, uma determinada concentração daquele produto. As próximas doses são calculadas em função do que meu organismo conseguiu metabolizar naquele número de horas que permitisse aquele produto cair para metade do que entrou, para entrar a próxima dose. Enquanto essa dose está entrando, meu organismo já está trabalhando, já não vai encontrar exatamente a metade. E ele vai otimizando o trabalho com o produto, de maneira que em nenhum momento vai passar do total que é o certo estar no organismo. Mas é necessário que haja essa, chama cobertura medicamentosa. É necessário que haja essa cobertura. Porque senão, a gente começou, por exemplo, a combater uma inflamação qualquer. Uma inflamação ocorre porque lesionou, seja interna ou externa, lesionou um lugar do nosso organismo, bactérias oportunistas ou vírus ali alojaram e conseguiram fazer uma inflamação. Tá. Com essa cobertura, se a gente não falha, se a gente não pula as horas de entrar a próxima dose, o tempo todo o nosso organismo está coberto por aquele medicamento. Quando nós pulamos a hora de tomar, nosso organismo passou a estar descoberto. Aquelas bactérias que já estavam para serem eliminadas na ausência do medicamento, elas, oba, que bom, beleza. Uma brecha. É o que ela quer, um respiradouro para se fortalecer. E muitas para procriarem. E as que já tinham sido procriadas, ao invés de morrer, crescem, felizes e alegres, e robustas. Daí quando entrar a próxima dose, já não vai mais conseguir debelar como vinha debelando. E provavelmente alguns dos senhores já ouviram a pessoa dizer, no primeiro dia até melhorei um pouco, no segundo voltou tudo. Aí eu pergunto, e as doses foram tomadas nas horas certinhas? Eu só esqueci de noite. Eu só não tomei a dose da noite, então eu só não tomei a da manhã. E nós ainda temos uma outra irracionalidade aí, que é, eu não sei nem o que é pior, né? Esqueceu a dose da noite, na manhã seguinte toma 2 doses. Então a pessoa ficou com subdose num momento e depois ela fez overdose no outro momento. É racional? Não, profundamente irracional. Esqueceu, só vão poder lastimar. E na hora que lembrar, tomar, e o ciclo vai passar a ser a partir daquele momento. Então, vamos dar exemplo. Tinha que tomar às 8 da noite, 20 horas. Esqueceu, não tomou. Só lembrou às 8 da manhã. Vai recomeçar com a mesma dose que seria. Não dá para tomar 2 porque esqueceu aqui, toma 2 aqui. Vai tomar uma e vai começar a contar os tempos a partir daqui. Porque recomeçou um novo ciclo. Se era de 8 em 8, vai fazer às 16 horas, 8 mais 8, 16. 16 horas e aí vai começar. 16 com 8, 24 e etc. Ficou claro? Nessa dinâmica que é nos administrar no mundo com uma fartura enorme, tanto de medicamentos como de produtos naturais, nós pararmos
para verificar que tivemos o privilégio. Eu acho que o meu é privilégio. Os senhores podem achar que é merecimento. E estão cheios de razão, que é por merecimento que eu tenho. De habitar um país com a maior biodiversidade do planeta. E a maior biodiversidade de plantas medicinais do planeta. O mundo nos inveja. O mundo importa nossas plantas. O mundo está... como é que chama, Aninha, quando você registra no INPI? Patente. Patenteando. Obrigada. Patenteando nossas plantas. E nós estamos aí tomando alopáticos fora da necessidade. E eles se dando bem porque estão usando, estão tomando. Tem plantas super comuns nossas, patenteadas. Qualquer produto que a gente for fazer hoje, a partir daquela planta, nós temos que pagar royalty. Tem planta nossa patenteada no Japão, na Alemanha, nos Estados Unidos. E nós estamos tomando qualquer dor de cabeça, vai para fulano, Beltrano, analgésicos sintéticos. Não vou citar nomes que seria antiético. Inclusive, produtos que a gente só poderia tomar, X gotas de 8 em 8, a gente toma, a dor passou durante 4 horas, mas voltou, a gente toma na 4ª hora outra dose. Ou na 5ª. E arrasa com o fígado, e arrasa com o pâncreas, e arrasa com o baço, e arrasa com o estômago, e arrasa com o intestino. E aumenta a acidez do organismo, porque os analgésicos são todos ácidos. Uma estrutura para ser analgésica sintética, né? Falando das sintéticas. Uma estrutura para funcionar como analgésico, ela é ácida, sempre, sempre. Aumentamos a nossa acidez de forma irracional, porque nem paramos para pensar quais foram as causas dessa dor. O analgésico só vai aliviar o sintoma. Ele não trata a causa. A causa eu vou ter que tratar. Aí a causa é que eu comi o leitão à noite. O que eu faço para me desintoxicar dele? E aí já buscar as ervas desintoxicantes do organismo. Vou entrar no chá de carqueja, ou de alcachofra, ou de bardana. Vou entrar no chá de fel da terra, 1 litrão logo de cara, e tomando um copo a cada 2 horas. Foi por insolação? Vou fazer um uso de água, vou fazer uns exercícios respiratórios, vou me poupar de sol, de excesso de calor. Foi por tensão emocional? Vou tomar uns chás relaxantes. Todos têm o direito de comprar seus analgésicos. Mas vamos tratar junto com aquele que só trata o sintoma, vamos tratar a causa. E nós temos as plantas para tratar as causas. E graças a Deus, eficientes. Eficientes. Ó, tem um detalhe, dá trabalho, né? Tem que pegar uma chaleira, pôr no fogão, buscar lenha lá na chapada, acender o fogo com palha, né? A gente não tem um fogão a gás ainda em casa. Esse é o problema. Mas, tirando isso, elas são maravilhosas. Isso tudo é para nos acordar que nós nem precisamos de buscar a lenha, acender o fogo, gira um botão e o fogo está lá esquentando nossa água. A gente despeja a planta nela e tampa. E a água quente se encarrega de fazer, num processo lindamente natural. Temos o sistema pronto para engolir a planta, como temos para engolir o sintético. Prontinho. Com a vantagem que quando tomamos os nossos chás, nós nos hidratamos. Essa situação do uso irreverente dos medicamentos é que nos levou a isso aqui. Um modelo de assistência à saúde excessivamente medicalizado e mercantilizado, cabendo aos medicamentos espaço de superimportância no processo saúde e doença, o que desdobrou numa cruel morbimortalidade relacionada a medicamentos. O que é mortalidade e o que é morbimortalidade?
mórbida, mortalidade é a capacidade de não reação, né? Criou um estado mórbido que o organismo não consegue reagir adequadamente e fazer seus processos de forma adequada, na forma natural. E daí a gente morre ou antes da hora, ou no tempo que morreria, no sentido de desencarne, mas morre para a felicidade, matando junto a felicidade dos nossos comunitários mais próximos ali. A morbimortalidade é morrer por morbidez, morrer antes da hora. Necessariamente esse morrer aí não está implícito que seja desencarnar. Hoje, desencarnar não está muito fácil. Se a gente tiver um planinho de saúde, mais ou menos, é o bastante para a gente passar entubado. Anos a fim. Mas está morto para a vida. Para a sua expressão maior. Uma coisa é eu conseguindo levantar de manhã, fazer fitoquinho, fazer café, fazer almoço, carregar minha comida, trabalhar, voltar, lavar minhas coisas, limpar minha casa, limpar minha roupa, de marido junto, o que faz para um faz para o outro, e vamos que vamos. Outra coisa é a Nájila entubadona lá no CTI, tendo que todo dia designar um da família para ir para lá. Morreu para uma ordem de beleza maior na sua existência aqui. E olha aqui as nossas estatísticas. Estudos mostram que o uso inadequado de medicamentos foi responsável por mais ou menos 30% dos casos de intoxicação registrados e que este número vem crescendo. Nós temos probabilidade de intoxicar por metais pesados no ar, só para vocês fazerem, para a gente fazer um paralelo aí. Nós temos probabilidade de intoxicação alimentar, nós temos possibilidade de intoxicação por lidar com produtos sem o devido cuidado, nas indústrias, trabalhadores nos laboratórios, etc. Somando toda essa gente que intoxicou, por todos esses viés e muito mais que nós temos aqui é curto, 30% é só por medicamento. É um número alto, hein? É altíssimo, é só um minutinho, só para eu chegar no final aqui. Prejuízos econômicos e sociais dessa situação, né? Morbimortalidade relacionada a medicamentos é um problema de saúde pública. Aproximadamente 5% das internações na rede pública poderiam ser evitadas. Estamos falando só de medicamento. E esse número de 5% é porque as estatísticas não conseguem acompanhar todos os casos. Porque a maioria que chega lá não conta. Eu já acompanhei gente da minha família intoxicada por medicamento para o hospital e ela não quis contar. Se você não for ali meio corajoso para criar até uma situação de animosidade, mas que você é responsável, não vai deixar omisso uma informação dessa, você não conta. Quem acompanha não tem coragem de contar. Será que é fácil para um filho contar que o pai intoxicou por medicamento e o pai tendo pedido, não conte, não diga, não fala, não sei o que? Não é fácil. Será que numa cultura latina é fácil uma esposa dizer que o marido está lá por intoxicação por medicamento, sabendo que ela, da cultura que ela vive, do que ela vai sofrer depois, a pressão que ela vai viver depois? Um grande número não conta. E isso aqui é só os que são relatados, que eles descobrem mesmo. Então, no momento em que nós já estamos vendo que a estatística é essa, nós vamos eu acho que é nos centrando em nós mesmos, para irmos não fazendo parte dessa estatística. Pois não, irmão? Pode passar, né? Sobre as plantas medicinais, eu sou psicólogo. Qual uso psiquiátrico tem alguma registrada para combater insônia, ansiedade? Registrada nós não temos, porque nós temos hoje um sistema de saúde e uma vigilância sanitária que são contrários à fitoterapia. Mas plantas comprovadamente eficientes, que a Alemanha, você chega na Alemanha, tem prateleiras inteiras delas,
Você chega nos Estados Unidos, tem prateleira inteira. A França, que até então punha o maior peso sobre a fitoterapia, negava e proibia, até a França já se abriu e já está tendo. Nós somos proibidos de ter amplamente em nossas lojas, mas as ervas estão aí. Não, fora os florais, tem as plantas fitoterápicas. Se você estudar, por exemplo, você vai ver que Hipericum perforatum é uma planta maravilhosa para depressão, para ansiedade, para o equilíbrio geral da pessoa. É proibida de vender nas lojas de natural. Tinha um laboratório no país que encapsulava. Esse laboratório, uma indústria farmacêutica, comprou e estou sabendo que vai descontinuar a linha de fitoterápicos dele e vai instituir ali só a alopatia. Qual o nome popular? Que era um excelente laboratório. O nome popular, eu não aconselho procurar por ele. O nome popular dela é erva de São João. É melhor procurar como hipérico, porque o São João é um santo muito popular no Brasil. Como ele é um santo muito popular, nós temos no mínimo 30 plantas medicinais diferentes com o nome de erva de São João. Aí você corre o risco de chegar numa senhora aí, ou numa loja mesmo, pedir erva de São João para depressão e você sair de lá com uma erva de São João que é para coluna. Nós temos uma maravilhosa para coluna. Vou então sair com uma erva de São João que é para diarreia, infecções intestinais. Tem uma outra com o nome de erva de São João no Brasil, maravilhosa. Então, eu, no caso de hipérico, não aconselharia procurar pelo nome popular dela. Aconselharia procurar pelo nome de hipérico. Aí você vai achar hipericin, hiperizan, que são as substâncias extraídas do hipérico que são vendidos nas farmácias. Pois não, irmão? É hipérico o nome? É, uma delas é hipérico. Dei o nome de uma, depois se você quiser, pega meu telefone, tá? Até ali onde a gente trabalhou a questão, está ficando claro o porquê o nome uso racional dos medicamentos e etc, gente, tá? Nájila, eu queria dar uma coisa aqui, por causa do meu irmão, que eu tomo muita medicação. Quanto mais de última geração, pelo menos aqui no Brasil, mais efeitos colaterais esse remédio tem, porque ele é colocado rapidamente no mercado. Isso. E eles vão, digamos, aperfeiçoando as nossas custas. Uhum. E nós tem uma série, inclusive uma medicação que meu irmão tomou, por exemplo, mexeu com a pressão intracraniana e se eu não paro a tempo, quando eu li a bula, ele podia Ir até a óbito. Ir a óbito. Ir a óbito. É. E esse momento aqui é para refletirmos sobre essas questões. O que eu estou sentindo justifica um medicamento de ponta ou justifica um produto natural de ponta, porque Deus é de ponta. Dona Angela, Pois não. A gente pode ir um pouco sobre a causa disso tudo. O distanciamento entre a metrópole e o campo fez do homem da metrópole um homem moderno, que quer tudo na hora, quer tudo prontinho. E o homem da metrópole esqueceu muito esse modo de viver aí. E o do campo está esquecendo por tabela também, lastimavelmente. Porque como o computador, a internet, a TV, o materialismo chegou feio no campo, o de lá também está muito enfraquecido. Lastimavelmente. Eu digo para o senhor. Não sei se alguém que esteve aqui semana passada, eu não estava. Eu estava trabalhando lá no homem do campo. E a gente vê um enfraquecimento muito grande na cultura que a gente tinha lá há bem pouco tempo atrás. Então é difícil encontrar um mateiro hoje em dia, um camarada que entra na mata e fala isso é isso, isso é aquilo. É difícil encontrar e é difícil encontrar utilizando os seus recursos naturais. Porque esses mesmos medicamentos que chegaram às mãos do homem urbano, chegaram às mãos do homem rural. Com um agravante, ele sabe ainda menos dos problemas desses medicamentos.
E daí inclusive ele não tem resistência para eles. Aí os problemas por medicação, vamos dizer, errada, não é o medicamento que é errado, a medicação, o uso. Os problemas para ele são mais graves, porque ele não tem resistência. Principais causas de morte e mortalidade prevenível relacionadas a medicamentos. Prescrições inadequadas. É um das principais causas. E o que é uma prescrição inadequada? Eu vou a essa médica, mas como eu não descrevo adequadamente o que eu trago e ela não sabe adivinhar, ela prescreve em cima do que eu relato. Eu omito. E nós ainda somos uma cultura de omitir verdades. Nós aprendemos a mentir com muita naturalidade. E a gente mente sobre a nossa doença e mentimos sobre a nossa saúde. E daí os médicos não conseguem prescrever adequadamente. Erros de medicação. Nós temos erro de medicação. Vamos nos motivos que são os mais comuns, porque o tempo é curtíssimo. A médica escreve uma letra que ninguém lê e eu não procuro ler na frente dela. Para dizer para ela, doutora, eu não consigo ler o que a senhora escreveu. Dá para a senhora ditar e eu vou escrever embaixo com minha letra? Nós não fazemos isso. Nós saímos com uma receita que ninguém lê, entregamos para uma balconista, está lá a Nájila, balconista atrás do balcão, chego e entrego para a Nájila, e o que Nájila me der, eu tomo sem ler a bula. Sem ler bula. Hoje, bula é um dos produtos sérios na nossa cultura, não sei se os senhores sabem disso. Mas a maioria dos médicos manda que você não leia a bula. Claro. Senão você não toma o remédio. Aí não toma. Ué, não toma. Se eu vou tomar uma coisa que se eu ler eu não tomo, eu vou me destruir tomando aquilo? Então, já digo para ele. Se é que o senhor está me indicando uma coisa que se eu ler eu não vou tomar, eu não vou tomar. Eu já quero que o senhor saiba que eu não vou tomar. Difícil, né? Porque existem vamos chamar um nome feio, mas que é a descrição correta, existe no arsenal de produtos à minha disposição algo que eu possa tomar com o mínimo de efeito colateral. Eu vou para o mínimo. Porque a bula, ela descreve, bula é uma coisa, assim, um dos trabalhos mais difíceis no laboratório fazer a bula. Porque ela passa por várias revisões, são vários departamentos do governo que vistoriam bula e as descrições e tem que ser tudo muito completo para ela ser aprovada. Ela é aprovada e liberada. E só então pode liberar o medicamento. Aí nós não usamos esse recurso maravilhoso que está colocado a nosso favor. Será que é certo? Nesses erros de medicação, que a pessoa vende errado, porque é o que ele conseguiu ler e a gente toma errado. E será que podemos continuar nessa? A pessoa escrever para nós comprarmos algo que não sabemos o que estamos comprando, e eles fazem isso naturalmente porque sabem que a gente não vai reagir. Mas não é certo. Não é certo da nossa parte, é um desrespeito conosco, é um desrespeito dele para conosco, mas se nós continuarmos achando que tá bom, que a gente vai comprar coisa que uma menina lá do balcão acha que é aquilo, eu já recebi situação que a pessoa estava tomando algo que era contrário ao que ele deveria estar tomando, porque foi um entendimento que no balcão ali foi feito. Entendeu no balcão que o que estava escrito era um determinado medicamento que era o contrário para a pessoa. Interações medicamentosas. Nossa cultura hoje é tão lastimável em matéria de interação medicamentosa, que é como os princípios de um medicamento interagem com o outro. Vão interagir e formar um complexo bom?
harmônico. Hoje nós temos no mercado chá 30 ervas. E a mulherada cai dentro comprando. Porque ele promete emagrecer. Aí a Nádia vai ficar com o corpo da filha dela. E morta. Para a vida. Um cadáver para a filha cuidar, sabe Deus quanto tempo. Um chá 30 ervas. Cada erva é um conjunto de princípios ativos que o cosmos, para nós que somos deístas, Deus, sabiamente permitiu aquele encontro daqueles elementos, formando estruturas onde uma já corrige, por exemplo, o efeito colateral da outra estrutura. Cada planta é um universo harmônico, dentro do que ela veio para prestar o serviço dela. Aí a gente junta 30. Nessas 30 ervas, pode ler lá, vão encontrar que tem plantas calmantes e plantas estimulantes juntas. E aí, é para o organismo obedecer qual? Plantas que são para subir a pressão e plantas que são para baixar a pressão, juntas. E quando você fala que você não vende aquele produto, como que a senhora não se destinou a trabalhar com isso? Destinei, mas eu vendo de acordo com a minha consciência. Não tem. Não tem por quê? Porque não concordo com 30 plantas juntas. Elas estão na natureza, para cada um aprender a conhecer e utilizar devidamente. Agora vamos para as interações. Falamos de interações medicamentosas de plantas, das composições que estão aí. Chá 30 ervas, 15 ervas, 13 ervas, 21 ervas, 7 ervas. Agora vamos para as interações medicamentosas de medicamentos profissionais, os sintéticos. Eu vou a essa médica, aí como as minhas descrições, e às vezes ela não conseguiu ler direito a minha pessoa, não está conseguindo fazer um bom resultado, o meu andamento com ela, eu vou nesta, não falo para essa que estou tomando os medicamentos receitados por esta, ela me receita outros e eu fico tomando, mas daí eu vou naquele médico lá e vou tomando de todo mundo. E os produtos fazendo interações medicamentosas. E tem outras interações cruéis também. Medicamentos foram formulados para tomar por no máximo 28 dias. Pessoas tomando há 6 meses seguidos. Não, mas ele foi ótimo para o meu estômago, nunca mais te vazia. A minha úlcera, porque aí a pessoa já se apodera da doença também, a doença é propriedade. A minha úlcera nunca mais me incomodou. A minha gastrite parece que até sumiu. Aí eu estou tomando. Eu tenho medo de parar, porque e se eu parar e voltar? Só que o produto era para ser tomado no máximo 28 dias. E ele está tomando há 6 meses. E é um produto que é tomado esse tempo, ou mais tempo, corre da gente ter Alzheimer daqui a pouco. Mas o conhecimento acerca de saúde é pouco, não lê bula. Na bula está lá. O produto para uso durante tanto tempo, etc, etc. Mas a gente não lê a bula, aí a gente vai tomando. Reações adversas a medicamentos. Cada um de nós é um universo em si. Meu fígado pode não produzir uma determinada enzima que metaboliza um princípio ativo de um medicamento. E mesmo que esse medicamento faça bem a essa comunidade inteirinha aqui, eu não me sentir bem e saber que eu não vou poder tomar. E se eu for ao médico e ele disser, tem que tomar porque não fez mal a ninguém, nós temos que alcançar que nós somos únicos. Dizer, doutor, eu não vou tomar porque eu sei que eu não estou criando isso na minha cabeça. Mas para isso a gente não pode ser o criador de doença na cabeça. Se alguém que cria saúde, todo dia pensa em saúde, projeta saúde, luta por saúde, faz condutas para a saúde.
Porque quando o médico disser, nunca fez mal a ninguém, está fazendo a senhora, a gente dizer, eu sou o que não produz uma enzima para metabolizar algum princípio ativo dele, e eu sei que ele não está me fazendo bem. Intolerância, né? Intolerância, é. A reação adversa é resultado da intolerância. E a intolerância é você não produzir as enzimas ou alguma outra estrutura que entra no metabolismo para que seja metabolizado. Metabolizar é, você engole, o produto é distribuído, é digerido, os princípios ativos são separados e utilizados. E os que o nosso organismo não conseguisse dar bem, serem eliminados. Alguns produtos, nosso organismo não consegue fazer a leitura adequada para eliminar. Aí é o que é chamado de toxinas que ficam circulando e nos prejudicando. Não adesão ao tratamento, é o que a gente falou aqui, de não continuar adequadamente, não ter ritmos, começa um, para, começa outro, para, começa outro, para, ou mesmo que continue tomando, não segue os horários adequados para a ingesta da medicação. Sub ou superdosagens, a gente já falou, segmento inadequado a sinais e sintomas. Nós somos uma população com uma característica boa de seguir sinais em nós. Isso é difícil, né? Ou nós ainda somos aquele que o sinal está ali, gritando, e a gente está inventando. E a gente é capaz de inventar cruelmente que o tempo virou e é por isso que eu estou passando mal. Eu digo, como é que é o tempo virar, né? O tempo virou. O Rio de Janeiro é uma cidade que as variações de temperatura não são tão bruscas. Nós não temos as variações que há no Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, nós não temos. Se nós começamos a ficar doentes, porque o tempo virou, nossa imunidade está baixa. Os nossos procedimentos e comportamentos estão ruins. Nós temos que antenar, porque é um sinal de que a coisa não está bem no nosso organismo, não é o tempo. Gripei porque tomei chuva. Meu Deus, isso está muito obsoleto. Gripar porque tomou chuva. Qual a lógica que tem? Nenhuma mais. Existiu quando era um outro homem, uma outra cultura, um outro momento na humanidade. Não vamos poder falar isso. E nossos netos vão rir de nós também. E nós não queremos ser o mico para o neto. Eu, pelo menos, tenho o menor interesse. Minha neta olhar para mim e dizer, ai vó, que isso? Essa chuvinha que a gente tomou, olha aqui, não estou sentindo nada. E eles falam, eles não falam de forma agressiva não, falam bonitinho. Ai vó, que isso? Que isso, vó? Mas nós não vamos ser isso. Aí, bom. E os sintomas? Os sintomas, aquilo que nos interessar, a gente inverte. E põe para o tempo também, e põe para a cidade. Serve Deus, serve a cidade, serve as ruas que estão sujas. Você tem um sintoma lá, diarreia, porque não bebe água adequadamente para limpar o intestino e arrasou com sua flora intestinal. Não, mas também com essa cidade, mas também com esse prefeito, mas também com esse governador. Serve o prefeito, o governador, o vereador, menos a nossa responsabilidade. É isso que nós vamos buscar. Desenvolvimento de resistência bacteriana, a gente falou ali, que é quando nós não fazemos adequadamente as condutas medicamentosas, nós permitimos que as bactérias se desenvolvam bactérias com resistência. Falta o excesso de farmacoterapia. Eu diria que na rede pública nós podemos até falar em falta de farmacoterapia. No armário de medicamentos de nossas casas tem excesso. É bom cada um até dar um balanço aí. Hã? Um já se entregou aqui, disse que no dele tem. E aí nós chegarmos e, inclusive, verificarmos. São produtos, ler as bulas. Então aí amanhã um domingão,
ótimo, lê as bulas e vê assim, devo tomar isso ou devo doar isso para instituições especializadas em doenças, que isso vai ser realmente bem-vindo lá. E não é bem-vindo para mim, que não sou a pessoa que necessita. A senhora acha que a proposta do cânhamo como medicamento, que o pessoal está discutindo muito até onde vai? Olha, eu sou a favor de todas as ervas como medicamento, desde que nós tenhamos disciplina, bom senso e mentalidade e massa crítica para utilizar. Mas tira um pouco... Todas as plantas são passíveis de ser medicamentos. A diferença está só numa coisa, uma apenas, a dose. Mas nós temos profissionais habilitados a... Profissionais nós não temos educação na população. Mas também Temos profissionais habilitados. tira essa... Como nós não temos educação na população e autocontrole e autodeterminação em cada um dos senhores, as instituições não podem liberar os medicamentos. Não pode liberar cânhamo, não pode liberar cannabis sativa, não pode liberar o princípio ativo da cocaína. Todas essas plantas Deus colocou com fins maravilhosos. Existe coisa melhor do que você ter um ente seu, querido, na família, com um problema neurológico grave, que é de formação, que não tem cura, porque nervo, uma vez que está ali já construída a rede, passou da segunda infância, não tem mais jeito de mexer naquela rede de neurônios, naquela organização. É uma organização, não dá para mudar. Existe coisa melhor do que você poder ter a prescrição do princípio ativo extraído na maconha e usar naquela pessoa e seu ente querido levar uma vida normal, sem o surto epiléptico, sem as convulsões, poder estudar, trabalhar, viajar, com sua dose de medicamento todo dia bonitinha ali na dose certa. Nós não temos aprovação porque nós não temos autocontrole. Se o governo liberar, o pai passa a usar o remédio do filho como droga. A senhora respondeu, Essa é a nossa a realidade. senhora respondeu o que eu queria. A cocaína. Tem coisa melhor do que um ente seu que veio com uma característica depressiva, doença mesmo, patologia. Estou falando tristeza, porque ficou velha, feia e vê o outro bonito, não é isso não. Falando de depressão patológica. E você poder ministrar nele na dose correta, prescrita pelo médico, seguir bonitinha a prescrição e aquela pessoa viver sem depressão. Colocar os neurotransmissores no lugar. Né? No lugar, colocar a produção de neurotransmissores na linha, a liberação ser correta. Mas podemos usar? Aí a gente chegou a pensar que essas plantas são obras, já tem religião aí que elas são obras do demo. Não é de Deus? Mas são de Deus, claro. Na dose certa. Álcool. Álcool foi pra gente sair bebendo por aí? Não. É um dos melhores antissépticos que nós temos. Qual é o melhor antisséptico para limpar o piso e as paredes e as pernas de mesa, bancadas de hospitais? Álcool 70. Aí a gente cai dentro bebendo. O que era para ser álcool 70, cuidando de nossos pacientes nos hospitais, cuidando de leitos, de equipamentos em nossa casa, quando vem gente com imunidade baixa, né? Pode reencarnar na nossa família alguém com dificuldade imunológica e a gente poder usar. Minha casa não podia ter álcool para fazer limpeza, e na roça é normal você ter álcool para limpeza. Meu pai era viciado em bebida alcoólica. Se pusesse álcool dentro de casa, ele bebia. A gente tinha que ter o álcool enterrado na casa do engenho. O dia que ele descobriu esse álcool enterrado lá, teve que descobrir um outro lugar para enterrar a garrafa de álcool. Essa é a nossa realidade. Não sei se explicou para o senhor sobre as plantas. Claro, correto.
morbimortalidade prevenível. Vamos lá para as prevenções. Dentre outras estratégias, a educação, que aumenta a consciência dos profissionais e da população sobre a questão. Quando buscar o médico, quando tomar este ou aquele medicamento. Há de ser nossa bandeira. Vou me conhecer o suficiente, vou procurar conhecer de forma melhor o que é medicamento, o que é remédio, quando é que eu preciso de um, quando eu preciso do outro. E quando for ao médico, sair com receita médica, sabendo que ele prescreveu, porque o ofício dele é prescrever medicamento, não sair falando mal dele. Não estou aqui defendendo a classe médica, não, só acho que a gente tem que ser justo. Minha pergunta, esse remédio, esse contínuo, depois da certa idade, da pressão, essa questão, que eles prescrevem, Coitados, eles colocam como contínuo, porque já sabem que a gente... Os médicos, se eles falarem para você, toma só X dias, e o medo que ele tem de você parar e não fazer as condutas necessárias e ter um pico de pressão e a responsabilidade ficar sobre as costas dele. Doença crônica. O que caracteriza uma doença crônica? Por que pressão arterial alta fica crônica? Será que alguém que for determinado perceber um pico de pressão e ele diz, oba, o que está acontecendo comigo? Estou fazendo caminhada o suficiente para manter o dínamo adequado? Eu estou fazendo uma alimentação orgânica para não comer os neurotóxicos, que são todos alteradores de pressão? Eu estou bebendo meus 8 copos de água por dia? Eu estou fazendo uma hora de prece, meditação, relaxação, pode chamar o nome que quiser, mas ter um horário do dia para conversar com Deus, conversar conosco, conversar com nossos amigos espirituais, nos ajustar nossos ritmos, nossos relógios biológicos e etc. Não, a gente vai lá, a pressão está alta, o médico receita a gente para tirar do pico. A gente acha delícia, tirou do pico e continua tomando. E continua fazendo os erros. Aí a doença fica crônica e o uso do medicamento também fica crônico. E a maioria das doenças crônicas que nós temos é porque estão crônicas as nossas condutas, os nossos hábitos. E inclusive hereditariedade, também a mesma coisa. A minha família inteira teve pressão alta. Um irmão que é resistente tem pressão alta, resistente a mudar os hábitos e etc, etc. Tem pressão alta, usa medicamento. A minha é super baixa. Só com alimentação. E as condutas, né? Água, caminhar, essa coisa toda. Eu acho que tem a ver com a indústria da medicação. Hã? Tem a ver com a indústria da medicação. Não, tem a ver com o nosso conhecimento. A indústria produz para a gente comprar. A indústria é como a mídia. A indústria e a mídia são iguais. Elas não jogam para perder. Teve cliente, produz. Tem cliente para assunto ruim, vamos produzir assunto ruim, porque tem cliente. Tem cliente para remédios, para medicamentos, vamos produzir, que nós vamos ter quem compra. Ela não joga no escuro. A mídia também não joga no escuro, não. Pode olhar o que ela disponibiliza, o que o povo gosta. Ela não fica construindo mercado futuro. É muito dinheiro envolvido. Ela não constrói mercado futuro, não. Ela faz para o que está agora. Inclusive, quero dizer para vocês, Uma máfia. não é uma máfia. A gente chama de máfia. As pessoas que vendem indústria. Não. Eles já foram na sua casa um dia e te obrigou a comprar? Máfia obriga. Quando eu disser que esse casal é mafioso, eu tenho que ter cuidado que a qualquer hora ele vai bater na minha porta e vai me obrigar a fazer o que eu não quero. Faz ou morre, Nájila. Isso é máfia. A gente está falando coisa injustamente. Não é não. Pergunta se a indústria bate na sua porta mandando você comprar esse ou aquele medicamento. Alguém passou por essa experiência?
Não, ela fabrica. Compra quem quiser. E quando a gente se debruça, eu trabalhei na indústria de medicamento, mas não estou defendendo que eu trabalhei nela não, tanto que eu saí dela porque sabia que não era aquela praia que eu queria. Aquele tempo foi suficiente, maravilha, e eu queria outros trabalhos. Desenvolveu-se nesse trabalho medicamento para atender necessidades existentes. E até hoje é assim, tem amigos lá. E agora, estamos desenvolvendo tal coisa, porque está tendo essa necessidade, está tendo essa demanda. É em cima da demanda. Está tendo essa necessidade, nós estamos trabalhando, desenvolvendo um produto com essa característica, mais essa, mais aquela. Na época, era desenvolver um produto que liberasse potássio devagarinho no organismo das pessoas, porque tinha muita gente tendo perda de potássio, tem até hoje. Esse produto está aí no mercado até hoje, ele é da década de 70. Para reter o potássio, não é reter, o produto ficar no estômago, o comprimido ficar no estômago, não ser digerido antes de X horas. E ele ia liberando, chama medicamento de liberação lenta. Vai liberando potássio para as pessoas terem estabilidade de potássio no organismo. Depois desenvolveu um analgésico de ponta para dor, para doentes terminais morrerem com dignidade. É só para te explicar isso. Esse produto, as pessoas estão comprando para qualquer dor. Já vi gente comprar para dor de ouvido, para dor de dente, para dor de artrite, artrose, reumatismo. E ele é para doente terminal. Muito forte. Morrer sem dor. É aí que a gente vê que nós estamos com um engano acerca da indústria. A indústria não bate na porta obrigando. Produz dentro das necessidades. Porque ela já sabe que atender àquela necessidade é venda certa, ela tem o lucro dela, o dinheiro dela de volta. Ela investe e pega o dinheiro de volta. E nós temos que construir conhecimento para a gente não alimentar os desvios na saúde. Identificar e determinar o relacionamento dos problemas à utilização de medicamentos pela população. Praticamente é o que a gente trabalhou. Nós aprendermos a identificar necessidade de um medicamento, quando aquele medicamento não está nos fazendo bem, parar de tomar, buscar a orientação daquele profissional ou de outro e para entrar num uso correto. Auxiliar os indivíduos a criarem condições para desenvolver meios de evitar ou solucionar a evolução dos problemas. Nós permitimos a evolução de problemas, sobretudo porque desembarcamos dos processos naturais. Nós reclamamos dos agrotóxicos, que agrotóxico acaba com o planeta, destrói as abelhas, mata os polinizadores, que abelhas é um grupo, são muitos os grupos de polinizadores, que ele faz isso, faz aquilo. Se você olhar qual é o índice de pessoas que levantam um sábado mais cedo para dar tempo de ir à feira de orgânico, comprar sua comida orgânica, é mínimo, lastimavelmente. Inventa que não tem tempo. E quem vai dizer que a pessoa tem tempo? Mas é mais caro. Não. Mas olha só uma coisa, você compra um pé de alface por R$ 2,50, um maço de couve por R$ 2,50, um maço de brócolis R$ 5,00 e etc. E você tem saúde. E você compra ele por R$ 1,50, um e pouco, nos outros lugares e não tem saúde. Pode pôr no lápis o que vai ser mais barato no final. Eu te digo que eu ponho no lápis a minha vida. Até mesmo que trabalhar com obra social, você tem que pôr tudo no lápis. Para seu dinheiro render um pouco e você poder fazer sua obra social. Eles põem que não é o natural. Hã? Eles põem, como em São Paulo, teve um cara que vendia, ia na feira comprar. Mas isso era natural. Isso era um. Nós não podemos generalizar. Aí você procura as feiras certificadas. Nas feiras certificadas, ele nem tem essa liberdade de fazer isso não. Isso é gente também que compra do não... Lá na feira, outro dia uma pessoa... Não, tem a feira aqui em tal lugar, não vou citar nome. E lá tem um que não é
que vende orgânico. Eu falei, mas se ele vendesse orgânico, ele estaria na feira de orgânicos. É uma associação. Ele não estaria. Tem associação, tem certificação. Isso. Não é assim. Agora a gente tem que ir para o lugar certo. Não adianta eu ir para o boteco da Avenida Atlântica e querer comprar lá feijão orgânico. Porque lá vende bebida alcoólica e comida não orgânica. Né? Você acha que nas feiras livres, não orgânicas, os alimentos têm uma dose menor de agrotóxicos? Não, não tem uma dose menor. Não? Não, não. É a mesma dose. É a mesma coisa do supermercado. Mesma coisa. São diferentes, eu reparo que são diferentes, são São- menores. São diferentes porque às vezes são produtores menores que não têm acesso a entregar numa rede, vamos citar nomes, né? A rede Pão de Açúcar. Para entregar nela você tem que ser um mega produtor porque ela quer grande quantidade para distribuir nos mercados dela. Você quer ir para a rede Zona Sul. Claro, o Zona Sul tem uma seção de orgânico que eu sei que a pessoa é séria. Quem produz e fornece para eles. Sei quem é e conheço o trabalho e conheço a fazenda lá. Ele tem a seção de orgânico. É só, se nós vamos comprar pensando que é orgânico, nós devemos ir para essas instituições que têm credibilidade e que separam. Ela tem a seção de orgânicos e a seção de não orgânicos. E está lá para qualquer um que quiser, um ou Eles outro. são menores. São sempre menores, mas não pensa que o orgânico é tão menor assim não. O orgânico só é tão menor quando a gente não qualifica para produzir. Eu sou do meio rural e a gente produz alfaces lindas lá, e brócolis lindo, e couve, e tudo lindo, porque a gente... E enorme, porque a gente tem esterco e sabe usar esterco. Não dá para ter preguiça de transportar esterco e de estercar aquilo e revirar terreno e compostar a folhada que sobra ali e etc. Mas que produz grande e lindo, produz. Essa coisa de para ser orgânico é feinho, não é verdade absoluta não. Você pode produzir orgânico com tamanhos bonitos e bons. Levar os indivíduos a aprimorarem critérios de utilização dos medicamentos. E o critério é, em primeiro lugar, nós nos conhecermos, fazermos exatamente o agente na história e saber o que nós estamos tomando e se justifica o que estamos tomando. E até se é justo a gente tomar um medicamento alopático para aquela mazela que estamos tomando. Diminuir os custos do sistema de saúde, dos hospitais, do próprio usuário e de sua família. Quando o Casa Espírita fala em custo, não está falando só de dinheiro. Nós estamos falando de custo social, custo afetivo, nós estamos falando desses custos todos. Custo psicossocial, custo psicológico e etc. Orientações para o uso racional dos medicamentos. Basear em observações e evidências em nós. Buscar segurança, efetividade e custo. A relação médico-paciente ser um diálogo claro e verdadeiro. A coparticipação, o paciente ser a questão e fazer parte do problema e da solução. Eu estou com uma questão para resolver? Sim. Ela é um problema para eu buscar a solução? É. Eu sou parte dele. Eu não sou passivo na história. Eu sou um agente na história. Eu participo desse trabalho com esse médico, com esse hospital, seja lá com o que for. E aí colocamos por último essa frase. Os medicamentos que salvam vidas ou melhoram a sua qualidade são os mesmos que matam ou desqualificam. Não devem ser tratados como mercadorias e usados indiscriminadamente. Como o nosso tempo já acabou, a consideração final eu vou apenas ler. Nada. Considerações finais, pois não. Só perguntar uma coisa, o que você acha da medicina ortomolecular? Maravilhosa, se a pessoa tiver bom senso em vitaminas, porque temos ortomoleculares que não têm. Eles perderam a noção de a partir de quando uma vitamina passa a ser a mais no organismo. Eu não sou a favor de 8.000 IU de vitamina D
numa dose. Não sou a favor de 5.000 miligramas de vitamina C numa dose. Não sou. Eu sou a favor da ortomolecular no sentido de alguém que se qualifica para lidar bem com o pool de vitaminas, pool é o conjunto de vitaminas, de sais minerais, de princípios ativos, que juntos coordenam um restauro no nosso organismo e uma manutenção do que temos de bom funcionando. E essas dosagens, esse trabalho que confunde ortomolecular com excesso de dosagem, eu não sou a favor. Por exemplo, vitamina C é um ácido. Será que excede tomar 5.000 miligramas de uma vez? É antioxidante, é maravilhosa, é isso e é aquilo. Mas tem a dose certinha. Eu sou a favor da orto no sentido de conjunto de elementos, estruturas e vitaminas, minerais que compõem a possibilidade de eu estar bem nutrida. Não como superdosagem. Preocupa-me muito essa coisa de eles estarem confundindo com superdosagem. Nós hoje temos pessoas que são indicadas tomar não sei quantas mil miligramas de vitamina C e são proibidas de tomar sol e diz que é para tomar sol só com protetor solar. Quando nós sabemos que o nosso organismo, ele processa em equilíbrio, com felicidade, a vitamina D produzida através do consumo de sol. A sintética, 90% ele já elimina. Não consegue ler. Não consegue metabolizar adequadamente. A gente toma esse montão, paga um dinheirão e depois diz que a indústria, que é a máfia, mas na verdade a desinformação é que nos tornou escravo daquilo. Ela produz para o seu paciente estar acamado no leito de CTI. Ele pode ir para o sol? Entubado no CTI? Aí existe vitamina D para cobrir essa questão. Nós aqui, com possibilidade de tomar sol, de nos expor, de caminhar, de ver a vida aí fora, interagir, receber um vento, receber o iodo que vem do mar, nativo, oxigênio que vem nativo do mar. Nós nos privamos desse conjunto e engolimos 8.000 miligramas, 8.000 IU de vitamina D. Isso nós não somos a favor, não. Há um prazo de 40 dias para se tomar qualquer remédio? Eu recebi uma receita... Não, nós não poderíamos falar em qualquer, não. 40 que eu falo? 40 não, pois é, nós não podemos generalizar qualquer remédio, depende do caso da pessoa. Considerações finais. Nós solicitamos auxílio dos espíritos desencarnados, dos ceareiros do bem, para a resolução de nossas questões de saúde e doença. Eles nos avisam que não fazem milagres, que eles atuam nos auxiliando na estimulação de unidades funcionais, vitais, para produzir o resultado que buscamos e merecemos. Consequentemente, melhoria em nossa qualidade de vida. Transformar um processo de doença em saúde é exatamente esta melhoria. É causa e consequência. Está sob nossa responsabilidade. Temos quem nos auxilie, espíritos bons, encarnados e desencarnados, e toda uma rede cósmica de auxiliadores nessa ordem. Buscarmos nos conhecer para detectarmos as mazelas antes de elas se tornarem doenças, antes de se tornarem doenças que requeiram os tratamentos mais pesados, há de ser nossa meta. Detectarmos enquanto é possível, tratarmos com remédios e assim usarmos excepcionalmente os medicamentos. Para isto, sabermos fazer seleção de profissionais de saúde que nos auxiliem, para que não estejamos assessorados por apenas profissionais de doença. Nós temos no mercado profissionais de saúde que são, ao mesmo tempo, os profissionais da doença no sentido de debelar a doença. E hoje nós temos um grande grupo que é profissional da doença, ele só entende da doença. Mas é possível a gente detectar isso
e procurar profissionais que entendam também de saúde. Quando um médico fica muito radical só na alopatia e não abre para ele, inclusive, ser um cuidador na própria família dele, um cuidador dele mesmo, ele acaba sendo profissional só de doença. Ele não vai saber nos ajudar a produzir saúde. Se ele é um profissional de doença, que na nossa doença ele é chave para nos ajudar, nós devemos buscar nos orientar em profissionais de saúde para fazer a saúde. E usarmos esse profissional da doença para resolver a doença. E isso é possível porque existem as classes por aí para nos auxiliar. Eu peço desculpa aos senhores que demorou muito mais do que o tempo, aí atrasou o passe, mas eu precisava concluir a palestra hoje. E nós vamos deixar aqui agora, vou deixar para todos lerem e pensarem. A produção de saúde, aí já nem requer explicação, que é o básico do básico mesmo. Tá bom, irmãos?